Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar aqui junto com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e a nossa tão amada editora CPAD preparou para que nesse primeiro trimestre do ano de 2024 estivéssemos falando sobre a doutrina da igreja, eclesiologia. E hoje chegamos aqui na lição de número 12, que será dada no dia 24 de março do ano corrente. Temos aqui o tema: o papel da pregação no culto. Essa lição, ela vem corroborar a lição de número 11, que foi a lição anterior a essa. É um assunto extremamente importante, irmãos. Nós vamos entender como é importante que a Bíblia, de forma não com hipocrisia, mas com sinceridade, tenha o lugar de preeminência no culto, que tenha tempo para o pregador ler o texto sagrado, explicar o texto sagrado e contextualizar o que explicou. Isso é de suma importância, irmãos, nós entendermos a relevância dessa verdade. E essa lição, a lição de número 12, vai então transcorrer sobre esse assunto. O texto áureo diz assim: que pregues a palavra. Observe, irmãos, que Paulo estava ali orientando Timóteo, que nessa ocasião pastoreava uma igreja na cidade de Éfeso. Ele deixa bem claro o que deve ser anunciado. Timóteo, como um pastor daquela igreja, deveria ser um arauto e proclamar o rolo sagrado, as sagradas letras. Deveria ter compromisso com a doutrina e educar a igreja e pregar o evangelho para aqueles fora do arraial, do acampamento, para que, uma vez anunciando as verdades do evangelho, o não cristão possa receber vida da parte do Espírito de Deus e vir e fazer parte da família de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como eles virão para Cristo se não ouvir a pregação do evangelho por você, minha irmã, meu irmão, por mim, com a alma inflamada e o coração aquecido, pregarmos o evangelho dotado pelo poder da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, a missão da igreja, a incumbência que pesa sobre cada um de nós cristãos que cremos em Cristo de todo o coração e vivemos de acordo com a nossa fé, é pregar o evangelho, doutrina para Timóteo, para a igreja ali no primeiro século e para nós hoje, no século 21, enquanto a igreja estiver aqui, é uma ordem no imperativo: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. A verdade prática diz assim: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja, irmãos. Deve ser o nosso escopo, a nossa finalidade, o nosso objetivo. Pregar a palavra, compartilhar do tesouro que é o evangelho. Observe que o evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. É possível termos décadas de cristão, de ter abraçado a causa do cristianismo, falarmos sobre tudo e não pregarmos o evangelho, que possamos estar atento e
pregar o plano de salvação, o plano que foi elaborado por Deus Pai e colocado por Ele em execução. Jesus veio para nos resgatar do mercado de escravo, para nos salvar. Ele nos comprou com o seu próprio precioso sangue. Não fomos comprados com sangue de bode, de carneiro, de touro. Não foi com algo corruptível como prata e ouro, porém, foi sim com o precioso sangue de um cordeirinho santo, puro, sem mancha, sem mácula, o sangue do eterno Filho de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Precisamos anunciar as boas novas do reino, irmãos. E o Espírito Santo, uma vez que difundimos e disseminamos as boas novas do reino, o Evangelho, o Espírito Santo é poderoso para penetrar no coração do pecador a bendita verdade da parte do nosso Deus. É o próprio Deus que acrescenta a cada dia aqueles que hão de ser salvos. Então nós precisamos entender que pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas. O evangelho não é um adendo, um acréscimo à vida pregressa, à vida que tínhamos antes de abraçar a causa. Há uma ruptura, é uma nova vida, somos uma nova criação, nascemos de novo, morremos e nascemos para uma nova vida, uma cosmovisão completamente diferente. Sabemos da onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde estamos marchando. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Leitura bíblica em classe. Está aqui a segunda carta de Timóteo, a carta que Paulo escreve ali a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Nos diz assim o texto sagrado: conjuro-te, Paulo falando mais uma vez ao pastor Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo, e eu digo que esse tempo já chegou, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, irão desprezar a palavra de Deus, dando ouvido a espíritos enganadores, tendo coceira no ouvido e dando ouvido a falsos mestres, falsos ensinadores. Esse tempo, irmãos, sem dúvida, é o contexto atual, o cenário atual, e nós, como igreja, somos chamados para, no meio desse cenário, pregar o evangelho genuíno, dar um corte reto com o rolo sagrado, com a adaga do Espírito de Deus. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças, as suas próprias ideias. Pessoas que desejarão ter o seu ego afagado, acariciado, pessoas que desejarão ouvir palavras de autoajuda. É essa verdade que o apóstolo Paulo está orientando aqui a Timóteo e a nós também, para nós termos cuidado com a nossa própria vida e compartilhar, depois de assimilar, da verdade de Deus não adulterada,
não com manobra, não uma mensagem enviesada, mas com verdade. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Você tem dúvida que o tempo é esse? O tempo é chegado dessa verdade, esse cenário tenebroso e caótico de falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores fora e dentro dos nossos arraiais, dentro das nossas igrejas? Pois eu não tenho a mínima dúvida, tenho convicção que a igreja está apinhada de falsos profetas e falsos ensinadores. E é nesse cenário que devemos ouvir a doutrina de Deus do apóstolo Paulo, falada para Timóteo e para nós também. Mas tu, nesse cenário, nesse contexto, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, pregue, é o que Paulo está dizendo, a palavra com verdade, sem manobra, não adulterando o texto. Pregue a palavra de Deus, dando um corte reto da maneira que foi feita pelos apóstolos, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O objetivo da lição são 3: apresentar o ministério da palavra e seu propósito, enfatizar a importância do ministério da palavra, é de suma importância, e 3, explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Introdução. Nesta lição, veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a mensagem deve ter Deus no centro. A mensagem precisa ser teocêntrica, Deus no centro, para a glória dele, e não uma mensagem antropocêntrica, o homem no meio, o homem em destaque, o homem sendo exaltado. Irmãos, estamos para exaltar o nosso Deus, e o conteúdo da nossa mensagem, do nosso ensino, quando falarmos da palavra de Deus, é que fique bem claro e que a glória de Deus possa ser refletida. A pregação precisa manter o propósito para a qual foi estabelecida. Qual? Revelar Deus, trazer clareza, esclarecimento a respeito do Deus único, todo-poderoso, o Deus autoexistente, eterno, incomparável, e educar a igreja, irmãos. Não podemos abrir mão de educar a igreja, não podemos abrir mão de doutrinar o rebanho com Bíblia. Lembro-me de uma época, e aí poderia aqui citar alguns nomes, mas o nome que me vem aqui é o pastor Alberto Goulart, na época ali na Assembleia de Deus do Porto da Madama, muito conhecido, que o culto de doutrina, irmãos, era muito mais cheio do que o culto de domingo, a despeito de o culto de domingo ter muitos visitantes. O culto de doutrina que era na ocasião, estou falando muitos anos atrás, era apinhado de gente, de irmãos, e o pastor Alberto Goulart abria o rolo sagrado devagarzinho, aquele jeitinho dele, ia lendo, explicando e fazendo a aplicação do texto, e era uma preciosidade, irmãos. Nós precisamos, irmãos, manter esses mesmos princípios, com o risco de desprezarmos essa verdade de educar a igreja, passarmos por grandes dificuldades com o rebanho e também em nossa própria vida por não cumprir a vontade de Deus estabelecida em sua bendita palavra. Então, a pregação, ela precisa manter esse propósito.
já estabelecido, qual revelar Deus, trazer clareza a respeito do Deus único e verdadeiro e educar a igreja. O rebanho precisa de doutrina, o rebanho precisa de alimento sólido, consistente. Não nossas ideias, fábulas humanas, doutrina de homem, mas precisa se alimentar do rolo sagrado, das sagradas letras, e essa responsabilidade pesa sobre nós. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, sumamente relevante, pois assim a igreja é edificada e moldada. A igreja vai sendo forjada pelo Espírito de Deus, pelos valores do reino. E aqui estamos para pregar o evangelho com a finalidade da expansão do reino de Deus aqui na terra. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia é um caos. É um caos. Tanto na ação evangelística quanto na discipuladora. É uma igreja fraca. É uma igreja débil. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Cristo no centro, o conteúdo da mensagem. A mensagem, a pregação, o ensino precisa exaltar a Cristo, engrandecer a Cristo. Deixar bem claro que o mérito da salvação, a honra, a glória, a Ele pertence, somente a Ele, porque Ele, Cristo, a outrem, a sua glória jamais dará. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos, deve ser bíblica com um alimento bíblico bem consistente. Precisamos comparar aquilo que é espiritual com aquilo que é espiritual, Bíblia com Bíblia, e alimentar o rebanho com a palavra do nosso Deus. Ministério da palavra e seu propósito. Qual é o seu objetivo? Isso vai ficar bem claro para nós nesse primeiro tópico. A pregação como uma proclamação. Observe que batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. A dotação de poder é para a proclamação, irmãos. É para o testemunho, para testemunharmos do Evangelho. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas, trazer esclarecimento, clareza e iluminação para aqueles que estão em trevas, que têm como escama nos seus olhos, pregar a palavra da verdade para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecado, como diz Efésios capítulo 2, e Deus, somente Ele, irmãos. O que cabe a nós é anunciarmos o Evangelho. E Deus, somente Ele é quem abre o coração do pecador e o convence do juízo, da justiça e da condenação do inferno. Frequentemente, as escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego, kerisson, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Aí temos aqui onde aparece esse verbo no grego, kerisson. Mateus capítulo 3, versículo 1, Mateus 4, versículo 23, Lucas 4, versículo 18, Atos capítulo 8, versículo 5 e Romanos capítulo 10, versículo 8. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Como que eles conhecerão, tomarão conhecimento do Deus único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra e do mar, se você e eu não esclarecermos a respeito desse Deus verdadeiro. Então, estamos para cumprir essa finalidade, trazer clareza àqueles que nos ouvem a respeito do Senhor nosso Deus. Um Deus que muito fez por você, meu irmão, minha irmã,
por mim e por nós, e nós precisamos então compartilhar desse tesouro que é o Evangelho com aquele que nos ouve. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. O caso emblemático de Lídia, temos ali, por exemplo, e é oportuno, pertinente falarmos sobre esse caso aqui, nesse ponto. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o que o texto vai dizer? O Senhor abriu-lhe o coração. Enquanto alguns endureceram o coração, enquanto alguns deram de ombro a respeito desse assunto, te ouço numa outra oportunidade, o Senhor, está lá no texto, Atos capítulo 16, versículo 14, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher. E o resultado disso foi a sua conversão. Meu irmão, não é diferente hoje. Enquanto a igreja estiver aqui na face da terra, o Senhor vai continuar abrindo os corações quando você e eu ensinarmos, pregarmos a palavra de Deus com verdade. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, quando ele diz, de sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir o quê? O ouvir pela palavra de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, Deus abre o coração daqueles que estão nos ouvindo e esses recebem fé da parte de Deus e, uma vez crendo em Deus de todo o coração, sendo regenerado, eles então são inseridos ao corpo de Cristo, nascendo de novo, entrando em um processo de santificação. Assim devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, irmãos. 1000 vezes não. Não é tão somente uma simples exposição de ideias, mas mais do que um discurso inflamado, também deve trazer o coração inflamado, a sua alma inflamada, mas não deve estacar aí aquele que anuncia a palavra de Deus. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Deus, então, nos usa como um canal, como um instrumento, como um vaso de barro para cumprir o seu propósito. O vaso é de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Pregação como uma instrução. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho. Irmãos, isso é de extrema importância. Uma vez que o novo convertido, a pessoa abraçou a causa do cristianismo, é um novo convertido, precisa do leitinho racional não falsificado. Precisa ser discipulado para que possa desenvolver na fé. Isso não é feito da noite para o dia, em fração de segundo. Pelo contrário, leva tempo. É como um bebezinho que depois que nasce, toma do leitinho materno e leva um tempo para o desenvolvimento, até que ele possa engatinhar, até que possa começar a dar os primeiros passinhos. Assim também, irmãos, não podemos abrir mão e ficar aí desapercebido quanto a essa verdade do discipulado. Pregamos o Evangelho, esclarecemos sobre o grande plano de Deus de salvação, o que Deus fez através de Cristo para nos resgatar, nos adquirindo para Ele mesmo, sendo agora, por crermos em Cristo todo o coração, filhos de Deus, e a necessidade do novo convertido crescer, desenvolver, e para que haja um desenvolvimento, precisa receber orientação. Isso fala de quê, irmãos?
as pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas, irmão. Isso fala de instrução, de ser educada na palavra, de tomar conhecimentos das verdades da palavra do nosso Deus. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha o ensino como um dos fundamentos. Irmãos, Jesus é o nosso maior padrão, nosso maior referencial. Ele é o nosso Deus. Ele é o cabeça da igreja, salvador do corpo. E ele tomou, e isso deve ser algo significativo para nós, grande parte do seu tempo ensinando, orientando, educando, doutrinando. O texto diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê, irmãos? Ensinando nas suas sinagogas o quê? O evangelho do reino, pregando o evangelho, orientando, doutrinando aqueles que ali haviam sido alcançados pela graça de Deus. Então nós, tendo Jesus como nosso referencial, como eu já fiz alusão, precisamos, irmãos, uma vez que abracem o cristianismo, discipular, orientar, ter pessoas preparadas para trabalhar na área da doutrinação do novo convertido, para que esse bebezinho engateando, cheirando a leite, recém-nascido, possa desenvolver na fé, amadurecer, sendo forjado pela palavra e venha tornar-se mais um dentre nós para discipular outras pessoas. Foi o que Jesus fez com Pedro, com André, irmão de Pedro, com os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Foi o que o nosso Senhor fez ali com os discípulos, e alguns deles tornaram-se apóstolos. Durante 3 anos a 3 anos e meio, ele ensinando, educando, orientando, treinando, desenvolvendo eles, para que eles então pudessem fazer essa grande obra, e eles fizeram essa grande obra com grande excelência, porque o evangelho, irmãos, que começou lá, pregado pelos discípulos, pelos apóstolos, chegou até aqui, cada um de nós no século 21, e é justamente por isso que nós aqui estamos, irmãos. Fomos alcançados para alcançar outras vidas. No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus também ensinava seus discípulos, Mateus capítulo 5. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o apóstolo Paulo gastou grande parte de seu tempo ensinando a quem? Os crentes, doutrinando, educando o rebanho, preparando pessoas para instruir outros. Atos capítulo 18, versículo 11. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse o quê? Apto para ensinar. Você pretende o ministério? Você deseja o episcopado? Precisa ser apto para ensinar a outros. Isso é fantástico, irmãos. Como alguém vai tornar-se apto a ensinar se não sentar para aprender? E como alguém vai aprender se não há quem ensine? É uma incumbência que pesa sobre cada um de nós, chamados diretamente por Deus para essa obra bendita e preciosa. Tudo isso mostra tanto o referencial que foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui, o comentarista, nosso professor desse trimestre. Tanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o apóstolo Paulo mostra o quê? Com as suas atitudes de tomar tempo para ensinar, a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce, a nossa responsabilidade de, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o eterno Filho de Deus agiu, e o apóstolo Paulo
também agiu, nós agir da mesma forma. Pregarmos o evangelho, ganharmos alma para o nosso Deus e, uma vez esse novo convertido, discipular, ensinar, doutrinar, forjá-lo com a adaga do Espírito, o rolo sagrado, as sagradas letras. O ministério da palavra e sua importância. A edificação da igreja traz edificação para a igreja, para o rebanho. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra. Quando a palavra é pregada na unção do Espírito Santo e com verdade de forma genuína, também nos confronta, nos trazendo aos trilhos, ao caminho. O caminho é a palavra de Deus, que exorta e também nos consola, traz consolo, refrigério à nossa alma. Às vezes isso pode vir em um tom de elogio, também de um reconhecimento, ou em uma forte repreensão. Vemos aí o elogio em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, e vemos também uma repreensão de forma firme em Coríntios capítulo 11, versículo 17. O termo grego, paráclesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. Quanta ajuda temos na palavra do nosso Deus, quanto encorajamento encontramos no rolo sagrado. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. O que ocorre? O termo grego, que traduzido significa exortar, consolar, onde nos ajuda, traz aí encorajamento, ajuda para nós cristãos. Temos muita palavra preciosa que vai nos dar ânimo, vai nos trazer estímulo para estarmos aí bem motivados a fazer, a cumprir o nosso chamado, o nosso ministério. Assim vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler, irmãos. Precisamos tomar tempo para debruçar sobre o rolo sagrado diariamente, irmãos. Nós que estamos aí bem imersos na questão da escola teológica, envolvido com um seminarista, trabalhando, nós precisamos entender que terminamos um curso de teologia, seja ele um bacharel em teologia, seja uma pós-graduação ou um mestrado, irmãos, e é o começo, é o início. Nunca, enquanto estivermos com vida, iremos cruzar os braços e viver no ócio sem examinar o rolo sagrado. 1000 vezes não, irmãos. Terminamos um curso teológico que é trabalhoso, estando saturado de Bíblia, e damos continuidade ao término do curso não fazendo dessa forma, irmãos, dando continuidade à leitura, ao estudo, rapidamente, a despeito de ter feito um bacharel em teologia, uma pós-graduação, se nós não dermos continuidade à leitura, ao exame da palavra de Deus diariamente, estarmos debruçados sobre material teológico de boa qualidade, rapidamente, irmãos, tornaremos obsoletos, caducos, ficaremos ultrapassados. Então, exige-se de nós o quê? Ler, ensinar a palavra e exortar, mas tomar tempo, como diz aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo solicitando a Timóteo que ele, Timóteo, persistisse na leitura, examine a palavra, não abra mão de estudar a palavra, esteja antenado, atualizado e compartilhe dessa mesma palavra.
e Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação para o povo, para a igreja. A Bíblia Sagrada edifica e nos traz ânimo, traz exortação, nos confronta quando é pregada com verdade. Formação de valores. Também a pregação é importante, é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. Como tomaremos, irmãos, conhecimento das doutrinas, da palavra do nosso Deus, irmãos, de forma sistemática, em ordem, se nós não estudarmos a palavra de Deus de forma sistemática, com seriedade, em ordem? Então, nós precisamos entender que a pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. Nós tomarmos tempo para estudarmos a palavra de Deus e compartilhar, doutrinar o rebanho para que o rebanho, então, tome consciência das verdades de Deus. Como que o rebanho vai obedecer a algo que não sabe, algo que nunca ouviu, irmãos? Não tem como. O conhecimento, o ensino, a doutrina, o educar, a instrução vem antes da prática. Ninguém obedece algo que nunca ouviu, ou que não tomou conhecimento que deveria obedecer. Então, nós precisamos, para que a igreja tenha uma consciência das verdades bíblicas, das suas doutrinas, doutrinar a igreja, pregar a palavra de Deus. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade da igreja firmar cada vez mais os seus valores. Irmãos, quantas heresias surgiram dos Estados Unidos e foram formatadas lá e adentraram aqui ao Brasil, e algumas igrejas abraçaram. Unção do riso, a cola do espírito, pessoas coladas na parede ou no chão da igreja e ninguém conseguia tirar. Isso são manifestações demoníacas, irmãos, dentro dos nossos arraiais. Pessoas rindo e caindo uma por cima do outro, dente de ouro, dizendo que Deus estava dando dente de ouro. Claro que nós não negamos os milagres, a atualidade dos sinais, dos prodígios da parte do nosso Deus. Mas, irmãos, nós devemos ter consciência da seriedade da palavra do nosso Deus, ter temor de Deus no coração e não dar espaço para engodo, para engano, regressão, pessoas engateando como bebê, cristãos dentro de igreja, doutrinas que foram abraçadas por alguns de nós, pessoas engateando como bebê na igreja, fazendo regressão, chupando o dedo. Assim age porque não conheceram a eficácia do poder do sangue de Cristo. Pessoas ali, irmãos, emitindo som, uns uivando como lobo, outro latindo como cão, outro do outro lado miando como gato, outro abrindo a asa, imitando como se fosse um pássaro voando, outro subindo numa coluna da igreja, como se fosse um pica-pau fazendo movimento com a cabeça, como se fosse um pica-pau, falando que isso era o poder de Deus. Manifestações diabólicas, manifestações demoníacas. Sabe aonde nasceram? Nos Estados Unidos. Foram formatadas lá por Osborne, Frederic Príncipe, Morris Cerulo. Foi um dos propagadores dessas ideias, dessas doutrinas diabólicas e demoníacas. Benihim, seus livros estão aí na biblioteca de alguns de nós. Benihim veio a público agora, há pouco tempo, no nosso século, está no YouTube, pedindo perdão das suas heresias anunciado e pregado, mas os seus livros não foram ateados fogo, estão aí. E muitos irmãos lendo e
não só lendo, compartilhando dessa podridão, ensinamentos danosos, deletérios, nocivos. Então, irmãos, visto que esse é o cenário, irmãos, a guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade, há uma necessidade da igreja afirmar cada vez mais os seus valores, as suas doutrinas, irmãos. Pessoas enrijecendo o dedo, colocando a mão para trás, rodando, fazendo rodopio, a saia das irmãs levantando, sem nenhum pudor, irmãos, manifestações de demônios. E nós, irmãos, ao contrário de fecharmos os olhos e alguém dizer, isso é mistério, fecha os olhos, precisamos estar bem atento e com os olhos abertos, e como cristãos bereanos que somos, avaliando, analisando tudo à luz do nosso manual, que é a palavra de Deus, o aferidor, que vai, então, tudo isso passar pelo seu crivo. Você conhece alguém mais cheio do poder de Deus do que o apóstolo Pedro? Ali no dia da festa do Pentecostes, e ali cheio do Espírito Santo, irmãos. Ao contrário dele ficar emitindo som de animais, ao contrário de ficar sorrindo, caindo por cima dos demais apóstolos, ao contrário da cola do Espírito, ao contrário de rodopiar e com a mão para trás e com o dedo enrijecido e curvado, totalmente curvado e rodopiando, ele se colocou ereto, com sobriedade, com o seu juízo perfeito, e pregou a palavra de Deus, o evangelho que liberta, que salva, que conduz para a eternidade. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Quando essas doutrinas demoníacas e diabólicas entram nos nossos arraiais, entra porque homens, nós, você e eu, que deveríamos nos posicionar e falar, depois de avaliar a luz da palavra, isso não é o Espírito de Deus, somos uma espécie de Maria mole e transigimos com a heresia, com as falácias, com o engodo. Nós precisamos, irmãos, entender como o apóstolo Paulo, na sua época, como os apóstolos lidaram. O apóstolo João, que era o apóstolo do amor, considerado aquele que encostava sua cabeça no peito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como que eles se posicionaram? Eles não recuaram meio centímetro para ensinamento herético, para doutrinas demoníacas, não recuaram meio centímetro para falsos profetas, falsos ensinadores. Meus irmãos, nós também precisamos, então, estar saturado de Bíblia e ensinar a Bíblia ao rebanho. Em dado momento, na minha trajetória, eu li um artigo. E esse artigo, irmãos, ele era ensinando a essas pessoas, caixa de banco, a detectar notas adulteradas, não genuínas. Pegaram um grupo de pessoas, levaram para um ambiente isolado e passaram lá meses, essas pessoas, então, manipulando notas genuínas, notas verdadeiras. Depois de um tempo, eles regressaram aos trabalhos, aos bancos, para poder trabalhar e aí estavam os peritos em detectar o falso, a nota não verdadeira. Eles lidaram tanto tempo com as notas genuínas, as notas originais de verdade, que ao pegar uma nota adulterada, rapidamente eles, tem alguma coisa errada. Assim é você e eu, minha irmã, meu irmão. Como detectar doutrinas de demônio, algumas vezes dentro dos nossos arraiais, dos nossos acampamentos?
é estar saturado de Bíblia, imerso no rolo sagrado. Nós precisamos tomar tempo para estudar a Bíblia, não com meninice, irmãos, mas com sobriedade, com seriedade. E uma vez saturado de Bíblia, irmãos, iremos rapidamente detectar aquilo que é danoso, aquilo que é deletério, aquilo que é nocivo. Quando houver morte dentro da panela, rapidamente iremos detectar. Havia um princípio nas Assembleias de Deus, alguns anos atrás, que nós deixamos, algumas pelo menos deixaram de lado, que era um princípio que deveríamos prezar. E era algo que era feito por alguns mentores nossos, pastores assembleanos sério, compromissado com Deus e com a sua bendita e preciosa palavra. No domingo, quando um pregador de fora trazia alguma ideia não bíblica na sua pregação, na terça-feira era o culto de doutrina. E o pastor da igreja, um homem com conhecimento bíblico e teológico, um homem de oração cheio do poder de Deus, trazia a igreja para os trilhos, corrigia aqueles desvios que foram anunciados no domingo anterior. Hoje em dia, irmãos, nós nem culto de doutrina temos. Nós estamos de braços dados com os fariseus, porque fariseu odeia a doutrina. Fariseu sente asco de doutrina. Que possamos, então, irmãos, ter a humildade de engatar ré e voltar. Sabe para onde? Voltar para a palavra de Deus, voltar para a verdade e doutrinar o rebanho. O rebanho está da maneira que está, num estado caótico, come de tudo e se lambuza de tudo, até de doutrinas demoníacas, por falta de ensinamento bíblico consistente, genuíno. E nós precisamos atentar para essa verdade e pregar a palavra do nosso Deus. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar. Está aqui, irmão. Eu vou reiterar, eu vou ler novamente para a fixação da verdade. Esse cenário, esse quadro deve levar você e a mim a entender que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar. Como que eu vou mostrar de forma didática a minha forma bem definida de pensar se eu mesmo não conheço as doutrinas bíblicas? Se eu mesmo não tenho entendimento do A e o U da fé cristã, a despeito de estar décadas dentro da igreja. Só a forma de pensar, de crer o que nós cremos, irmãos, deve ficar bem claro para o rebanho. E agir, como devemos agir, como devemos proceder, como deve ser a nossa ação, a nossa atitude. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus, vamos viver uma vida desregrada, dissoluta, chutando a graça de Deus como se fosse uma lata vazia, cuspindo na graça de Deus, tendo a graça de Deus como algo debalde, inútil, vão, sem valor? Porque se assim agimos, dessa forma, irmãos, nunca fomos alcançados pela graça de Deus. Então, significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir. Ou seja, é preciso definir, ficar bem claro, bem definido para o rebanho, a sua cosmovisão, irmãos, a nossa visão cristã de mundo, de vida. Isto é, sua visão de mundo. Uma visão que seja diferente a da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir. Jamais, irmão. Sem instrução, sem orientação, sem
educação bíblica para o rebanho, para a igreja, sem doutrina, jamais seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. Pelo contrário, seremos arrastados por essa inversão de valores, por esse secularismo presente do mundo no qual nós vivemos. Resistindo diante de uma cultura sem Deus, Jesus censurou seus discípulos. Ele censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa. Estava falando para os seus discípulos, que estavam ali em treinamento, sendo forjados por ele, porque os viu agindo com incredulidade. Hoje só queremos ouvir palavra de autoajuda, só queremos ouvir aquilo que afaga o nosso ego, dá tapinha nas nossas costas. Nós, irmãos, estamos distante da verdade de Deus. Jesus censurou os seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. Mateus capítulo 17, versículo 17. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. E será que não é a nossa realidade? Atingiu negativamente a influência de uma cultura sem Deus. Atingiu os discípulos no primeiro século, os discípulos de Jesus, que estavam ali naquela faculdade teológica, tendo Jesus como seu mestre, tete a tete, mano a mano. Será que essa influência também não nos atingiu? A influência de uma sociedade deformada, distante de Deus, que odeia o nosso Deus, não temos sido influenciados também? Por sua vez, no Pentecoste, Pedro também exortou os seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquele presente século, aquela presente era, e o abandonou. E ele chama o amigo pelo nome. Hoje não podemos, né? Você não pode mencionar nomes. Está aqui. Eu mencionei nomes, como os anteriores, os hereges, os mercenários que eu mencionei aqui anteriormente, fiz alusão já, respaldado na postura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: assim também Paulo escreveu que Demas, ele dá o nome do santo, dá nome aos bois. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo, quem foi Demas? Era um amigo de ministério, mas abandonou as doutrinas cristãs, virou um falso profeta, um falso mestre, um falso professor, e foi denunciado por Paulo, porque Paulo era um homem de Deus compromissado com a palavra de Deus e não transigia com herege. Pelo contrário, se posicionava firme e não recuava meio centímetro para doutrinas demoníacas e diabólicas. Assim também Paulo escreveu que Demas, chama pelo nome, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e o abandonou. Sabe qual é o problema, irmãos? Que os apóstatas de hoje em dia abandonam a fé, mas não saem dos nossos arraiais, do nosso acampamento. Eles abandonam a fé, têm desvio doutrinário e permanecem, alguns deles, ensinando dentro das nossas igrejas. Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era. Ao contrário de se conformar com o sistema, deveriam ser transformados a sua mente, passar por uma metamorfose, uma mudança radical, irmãos, radical, e servir a Deus com verdade. Nas duas últimas referências, a palavra grega, aion, traduzida como era ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. É o que nós temos vivido hoje, uma cultura de uma sociedade sem Deus.
Ministério da palavra e a sua fundamentação deve ser cristocêntrico. Inteiramos para uma fixação da verdade, Cristo no centro do ensino, no centro da pregação, no centro da mensagem. A Bíblia diz que descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava o quê? Cristo. Anunciava Cristo, não outra coisa, não fábulas humanas, doutrina de homem, mas Cristo no centro. Falava da grandeza do eterno Filho de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do Deus homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, o centro da mensagem dos profetas, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Assim o alvo da sua pregação e da minha pregação, do seu ensino, do meu ensino, o alvo deve ser revelar Cristo. Revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência, pela sua persuasão e capacidade de demonstrar que Cristo, prometido nas escrituras hebraicas, nos registros veterotestamentários, era Jesus de Nazaré, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 28. Nós, irmãos, precisamos tomar tempo para estudar todo o rolo sagrado. É o livro de Deus. Antigo Testamento é a fundação do edifício e o alicerce do edifício. E o Novo Testamento é o edifício sendo construído, a continuação. Não é o Novo Testamento e não o Antigo, não é o Antigo e não o Novo, é ambos. O rolo sagrado, de uma forma completa. Os 66 livros inspirados pelo Espírito de Deus, soprado para dentro dos aproximadamente 40 escritores bíblicos. Devemos, então, estudá-lo num todo. Não é uma parte do conselho de Deus, é todo o conselho de Deus assimilar e compartilhar com verdade. Dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição da Escritura são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Cristo Jesus. Devemos ser bíblicos. Vivemos em um tempo em que a pregação, em muitos espaços, virou o quê, irmãos? Um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, muitos, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não o é. Esses dias eu separei alguns pregadores aqui em casa, alguns livros de pregadores que eu tenho como padrão referencial para poder examinar. Examinei Lloyd Jones, fazendo a comparação, examinei Spurgeon, examinei John Wesley e examinei Jonathan Edwards. Meu irmão, examinando o conteúdo e a forma que eles pregavam, porque os seus livros são as suas pregações, as suas mensagens, eu cheguei à conclusão que se esses homens vivessem em nosso tempo, na nossa época, irmãos, eles estariam decepcionados com o conteúdo que você e eu pregamos e ensinamos. Decepcionados, irmãos, porque nós pregamos qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira dar o nome, menos a verdade de Deus, da palavra de Deus, menos o evangelho genuíno. Que possamos fazer uma autoavaliação e voltar para a Bíblia. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda.
com um verniz de pregação, mas estão longe de pregação do evangelho. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais. Para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. Não precisamos ir muito longe, irmãos. Pegamos aí a mensagem pregada pelo apóstolo Pedro no dia da festa do Pentecoste. Examinemos o conteúdo. Peguemos aí a mensagem pregada por Estevão quando o apedrejaram. Examine o conteúdo e compare com as nossas pregações, com as nossas aulas dadas na escola bíblica dominical, as nossas aulas dadas no seminário teológico. Compare, irmãos. Não precisa ir muito longe. E você vai entender que decepção você e eu somos. A ênfase está na performance, forma ou modo de se exibir, a temática a ser abordada. O objetivo quase sempre é financeiro, lucro, viver à custa do suor alheio. Não tem coragem de viver do seu próprio suor. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo, santificação e dedicada a Deus são esquecidos. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmo, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Após a exposição desta preciosa lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Segura aí, meu irmão, que eu seguro aqui. Mantenhamos a fidelidade ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a que vivemos hoje, a cultura que vivemos hoje, a igreja necessita, nesse cenário, no meio desse contexto, uma cultura hostil a nós, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula, querendo o nosso amado Deus nos dando vida até lá. Na próxima pré-aula será a lição de número 13, onde iremos falar sobre o poder de Deus na missão da igreja. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Obrigado, meu Senhor, por essa grande oportunidade de estar aqui, Senhor, pregando a tua palavra com verdade, com temor, Senhor, no coração. Tu és grande, tu és um Deus todo-poderoso, e nós, a tua igreja, te exaltamos, te louvamos. Vivemos aqui nessa terra, nessa viagem, ó Pai, rumo ao destino que é estar contigo para sempre, para cumprir a nossa missão aqui. Nos dê poder, Senhor, para sermos fiéis, obedientes à tua palavra. Peço uma bênção especial sobre a vida de todos aqueles que estarão ouvindo mais essa pré-aula. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que tem feito e por tudo aquilo que ainda irá fazer. Te adoramos, ó Pai. Somos gratos ao Senhor. Temos motivos e motivo temos para ser grato, porque não é pouca coisa não que o Senhor tem feito pela sua igreja, meu Senhor amado. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é o único Deus vivo, todo-poderoso, digno de toda adoração. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Assim oramos e lhe agradecemos, em nome de Jesus.